Quem não tem prova, não tem luta, não tem vitória, né? Exato. Então a gente passou por muitos processos, né? Principalmente eu, que tinha muito trauma, né? Muita coisa que tinha vivido e que Deus precisava trabalhar tanto em mim, né? Quanto no Cleito. Quando ele foi chamado muito jovem, eu tinha muito receio, ficava mais acanhada, né? Ele também era muito tímido. Não tinha coragem de pegar no microfone, mandava os piá falar e falava, não, não é pra mim esse negócio aí. Mas ele atuava de outra maneira, mas quando Deus chama, é ele que capacita, né? Mas a gente teve muitos processos. Eu lembro que eu estava trabalhando, fazia já 5 anos que eu trabalhava numa clínica lá em Telêmaco, e Deus falou pra mim, eu estava no processo de tanto eu quanto o Cleito de formarmos uma família, né? Aumentar a nossa família. Já fazia 5 anos que a gente estava casado. Falei, bom, agora é hora de arrumar um herdeiro. E a gente começou nesse processo de aumentar a família, esperando em Deus, né? E nada acontecia. Eu esperei 4 anos e meio para poder engravidar. E nesse processo da espera de um filho, de aumentar a nossa família, Deus, eu senti a necessidade de ficar em casa. E eu ouvi a voz de Deus falando para mim, filha, eu quero que você fique em casa. Falei, mas eu trabalho, não dá para esperar eu engravidar primeiro, para daí, né, depois eu ficar em casa. Não, eu quero você dentro de casa. Falei, mas por que será que Deus quer, né? Mas eu ouvi a voz de Deus, fui lá e pedi a conta, saí do serviço e fiquei em casa. E nesse processo de ficar em casa foi doloroso, porque eu não tinha muito comunicação com os vizinhos, né? Os muros eram bem altos, então quase não tinha muito acesso. E eu ficava muito tempo sozinha. E mexendo ali com as minhas plantas, plantando minhas mudinhas ali, eu conversava com Deus. E Deus, eu creio muito no manifestar de Deus na natureza, naquilo que Ele produz, né? Sim. E eu ali indagando com Deus, por que, Senhor, esse processo eu não estou entendendo. Por que, que é tão difícil a gente que é cristão para casar, para ter filho, para comprar uma casa? Tudo parece que é tão mais difícil, né? Parece que é mais pesado, mas que o inimigo ele tenta, né? Sim. Tenta, mas ele não consegue, porque Deus ele tem o melhor dessa terra Glória para a nós, Deus. né? Os filhos dele. E quando eu ficava indagando ali com Deus, né? Por que que eu tô aqui com esses muros fechados, Senhor, dentro de casa? Eu entendi que foi o Senhor que me chamou para ficar aqui dentro de casa. Eu quero ter prazer em servir a minha casa, a minha família, o meu esposo, porque eu estava meio sobrecarregada entre igreja, trabalho e família. Aí, qual que você prioriza? Bom, primeiro o trabalho, né? Aí eu falei, Deus, eu não vou largar o meu marido, não vou largar a igreja, o que eu tenho que largar? O meu trabalho. E eu ouvi esse chamado de Deus para cada um Deus trabalha de uma maneira. Tem umas que é a necessidade de ir trabalhar, mas Sim. Deus me chamou para ficar em casa. E eu ouvi a voz de Deus. E quando eu estava nesse processo, o Cleito trouxe uma planta, né? Ele achou na beira da estrada, achou muito bonita, e como eu gosto muito de planta, ele falou assim, vou levar pra Mayara, ela vai gostar e ela vai plantar lá em casa. Aí, só que ela era muito exagerada. Ela era muito assim, as folhas dela eram muito abertas, né? E a gente tinha pouco espaço em casa para plantar. E aonde ele falou para mim plantar, o carro passava. Então não dava para aquela planta ficar aberta, ele pro carro ia passar por cima, né? E eu falei, e agora, o que que eu vou fazer, né? Aí eu catei uma fita vermelha e amarrei assim em volta dela para ela ficar para cima, né? E quando eu fui plantar ela na terra, o Espírito Santo falou comigo assim. Eu comecei a limpar a grama assim em volta, carpi, né? Limpei, fiz o buraco, coloquei a planta dentro, aterrei ela e fui limpando em volta dela. E o Espírito Santo falou assim para mim, filha, assim como essa planta, eu te coloco aonde eu quero.
e eu amarro você. E a fita era vermelha, e eu, com o meu sangue, eu te envolvo, porque eu quero Glória a Deus. que você tenha raízes para que você cresça e frutifique. Mas é onde eu quero, no tempo que eu quero. E então, por isso que eu te amarro. Porque eu me sentia presa. Falava, por que que eu tô aqui, né? Eu me sentia presa ali. Aí o Espírito Santo falou, é eu que te prendo, porque eu quero firmar suas raízes. E nesse meu processo ali, dentro de casa, foi o tempo que eu mais aprendi da palavra de Deus, porque eu tinha tempo de buscar em Deus e ali eu me aprofundei em Deus, em conhecer a Deus. E quando você conhece ele, você tem certeza de quem ele é em você, através de você. Daí o que os outros falam não importa tanto, porque você sabe quem você é nele. E Glória a essa Deus. foi uma experiência que eu tive, né? E muitos outros testemunhos. Glória a Deus, mãe.